Monteiro Lobato, mais que um sítio. No mês de abril, a gente lembra o nascimento de Monteiro Lobato, que deixou um legado incrível. E hoje o Diego Amaro vai falar um pouquinho do que foi Monteiro Lobato, um personagem gigante que contribuiu de maneira ímpar para a gente. Só que antes disso, uma promessa, né? Porque eu trouxe o café, garanti o café aqui no nosso bate-papo, mas cadê o bolinho do sítio do Pica-Pau Amarelo? Tia Anastácia não fez? Então, né, o bolo sempre vai ser a marca aí de Tia Anastácia e Dona Benta, né? Os doces, os quitutes da fazenda. Quem foi Monteiro Lobato, Diego, além de ser o pai do sítio do Pica-Pau Amarelo? Existem muitos Lobatos. Eu começo dizendo assim, quando a gente fala do Monteiro Lobato, eu tenho Monteiro Lobato crítico, eu tenho Monteiro Lobato escritor, eu tenho Monteiro Lobato que construiu castelos para as crianças, né? Que ele dizia que seriam os livros infantis. Eu tenho Lobato com uma atuação politizada muito forte. Então, assim, são muitos Lobatos. Lobato empreendedor, o Lobato dono de editora, o Lobato que investia em outros escritores, o Lobato que acreditava em concurso. Então, assim, a gente está falando de um personagem diverso e que teve uma carreira interessante. Desde muito jovem, ele foi dedicado às letras, ao conhecimento. Claro que alguém tão autêntico, alguém que era tão ele mesmo, como ele disse a Godofredo Rangel, que é um outro crítico, ele diz assim, sejamos nós mesmos, porque senão não seremos nada. Então assim, que defendeu com unhas e dentes aquilo que ele acreditava e que também mudou de ideia a hora que ele precisou mudar de ideia. Um país se faz com homens e livros, ou seja, né, Diego, Lobato era um tipo de versão literária de multiuso, né? E aí eu vou aproveitar, deixa para pegar aqui um trecho do livro de Cidades Mortas, né, de Monteiro Lobato, muito interessante o episódio aqui, o capítulo, aliás, Um Homem de Consciência, em que ele fala, já teve 3 médicos bem bons, agora só um e um bem ruinzote, já teve 6 advogados e hoje mal dá serviço para uma rábula ordinária como o Tenório. Enfim, ele está fazendo aqui uma crítica a uma cidadezinha meio morta, em que ele coloca o nome aqui de Itaoca, mas não é Itaoca. Então, há quem diga que seria Areias. O livro Cidades Mortas foi um livro que recebeu muitas críticas, duras críticas, porque é como se ele fosse contra o caipira. Na realidade, quando a gente pensa Lobato, a gente tem que pensar que ele era um jovem, quando ele escreve Cidades Mortas, era um jovem afoito pelo progresso e que estava numa cidade como Areias que estava se aquietando porque o café passou. Tanto que uma frase muito famosa desse livro é: aqui tudo foi e nada é, não se conjugam verbos no presente, tudo é pretérito, tudo é passado. Então Lobato está fazendo uma crítica que ele não entendia por que toda aquela pasmaceira, já que é para usar, né? Por que tudo parado? Então ele está tentando entender e ele vai entender. Porque mais tarde, esse caipira que ele criticou aí em Cidades Mortas, que ele criticou em Urupês, lá na frente com o Zé Brasil, ele vai criar um personagem que começa, na visão de Lobato, é um cara explorado, é um cara que é colocado à ignorância, é um cara que... Então ele começa a perceber que certas atitudes que ora ele achou que era do caipira, na realidade eram problemas do Brasil que se figurava naquela pessoa, naquela questão. Então ele corrige a relação dele. Mas com Itaoca há suspeitas de que seja Areias de Lobato jovem. Ai, mas quem conhece Areias não vai fazer essa crítica, né? A Jamais. terra da minha mãe. Terra linda. É uma terra linda mesmo, assim. É um vale que vale a pena se conhecer, né? E é aqui no quintal de casa a gente pensar, né? É um convite aí que a gente aproveita para que as pessoas que ainda não conhecem Areias, São José do Barreiro, Arapeí, Bananal, que vá lá, que é certeza de um bom prato, de uma boa culinária, um bom passeio. Conheci aí o Vale Histórico de uma maneira bastante diferente, depois com o Diego, conhecendo ali as fazendas, enfim, é uma região bastante interessante. Bom, agora falando de novo do sítio do Pica-Pau Amarelo, aquilo era para criança ou para adulto? Olha, o Lobato escreveu para crianças, ele mesmo vai falar disso. Tem uma última entrevista que o Lobato gravou, ele diz que o maior prêmio dele realmente são as crianças. Então ele se sentia muito prestigiado por isso, porque a criança era sincera, as cartas que ele recebia. Ele coloca que ele deveria ter começado a escrever antes para as crianças. E tem uma situação também, antes do Lobato,
as crianças aprendiam em livros de atas da Câmara, na Bíblia, não tinha uma leitura específica para as crianças. O Lobato inaugura isso. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo esteve na vida de quantos jovens, quantas crianças. Eu mesmo, o primeiro livro que eu li foi um livro de Lobato. Então, assim, a gente tem uma dívida com ele nesse sentido. Quantos anos, Há 8 anos, por volta disso. Já queria ser presidente nessa época? Não, eu queria ser historiador. Aí Lobato, ele pega e então desenvolve essa literatura infantil. Ele vai ser agraciado, ele vai se sentir muito bem com aquilo que ele fez, mas claro que é uma obra também para adultos. Agora, uma coisa importante dizer. Essa obra tem sido alvo de muitas críticas. Críticas que não se sustentam por 2 motivos. Primeiro, o Lobato é um homem que nasceu no século XIX, foi criado pela cultura do século XIX e ele teve o cuidado de colocar elementos que foram importantes na infância dele nesta obra, e isso não quer dizer que ele é racista, isso não quer dizer que ele está... porque não dá para julgar o passado. O passado é terra estrangeira, lá as pessoas fazem as coisas de outro jeito. Agora, contextualizar o Lobato eu posso. Então, pegar um livro dele e explicar que tempo ele vivia e que tempo nós vivemos, eu posso. Agora, eu não posso cobrar do Lobato uma atitude de consciência que não pertence ao tempo dele, mas que ele já demonstrava certo rompimento até pela preocupação em resgatar esses personagens. Agora, que interessante você falar de Monteiro Lobato e das várias faces que ele ocupou no tempo de vida dele. Ele era uma pessoa inquieta, insatisfeita? Sempre, ele acreditava que nós deveríamos ser insatisfeitos, porque o questionamento deveria estar permanente, que era, eu não lembro o termo exato que ele usava, mas que seria tipo uma bobagem você acreditar numa verdade, você tinha que desconfiar, que aquele que desconfiava que seria feliz, porque esse que desconfiava, de uma certa forma, ele está dizendo, ele está aberto para outros pensamentos. Então isso é muito do intelectual, entender que a verdade ela não é absoluta. Então ele é inquieto por isso, porque ele continua procurando respostas, ele continua procurando caminhos. Por isso eu tenho vários Lobatos, em cada momento fazendo um bom texto, fazendo uma boa crítica, mas também entendendo o tempo dele e as mudanças que ele sofreu à medida em que ele foi adquirindo mais conhecimento. A gente está aqui para fazer um link, né, do passado com o futuro, que é muito papel do historiador, né? Sim, é muito papel, né, de linkar. E Monteiro Lobato, com as críticas dele, e até inclusive, é o que você me disse também, que ele não se preocupava muito sobre o tema que ele ia escrever, ele queria vender, né, o livro. E que livro que você acha que ele escreveria hoje, já que ele tinha esse olhar assim antenado sobre tudo, e já que o nosso papel aqui também nesse bate-papo é trazer esse personagem do passado para o futuro e o quanto atual ele está, que livro que você acha que ele escreveria nos dias de hoje? Olha, uma vez, né, questionado também sobre isso, qual seria, né, o livro favorito dele, ele disse, meu livro favorito é o livro que mais vendeu. Porque se vende é porque é bom. E nesse sentido ele diz que é Narizinho, era o livro dele que mais vendia. Então, para ele, o melhor livro. No entanto, a gente não pode esquecer que ele era um grande crítico, consciente das coisas. Ele sabia olhar pro Brasil e fazer uma crítica consciente, não uma crítica ideológica. Ele é distinto nesse processo. Então, ele continuaria olhando para os problemas da nação, continuaria trazendo isso, de certa forma, nos seus livros, trazendo isso nas suas críticas. Era um crítico muito firme, contundente. Às vezes a gente só vai entender o que o Lobato quer dizer nas entrelinhas, porque ele também era cauteloso ao fazer isso, e assim ele ensinava. Então, entendo que ele continuaria esse processo de desvelar as verdades, de permitir que você pudesse alcançar as verdades, né, ou as possibilidades, as possíveis reflexões a partir do próprio livro. Agora, a gente não pode deixar esse bate-papo, né, encerrar sem falar de o Saci. E aí, o Saci, Monteiro Lobato? O Saci... Tem algum trecho aí que você quer? Não, mas assim, eu quero falar o seguinte. O Saci é uma obra que inicia a carreira do Lobato em 2 momentos. Ele faz o inquérito do Saci na obra adulta, que é uma obra fabulosa, que ele vai buscar na voz das pessoas quem era o Saci,
como ele aparecia, como eles viam. Então ele faz um grande estudo, uma grande análise. E quando ele vai começar a obra infantil, ele começa exatamente pelo Saci também, que é aquelas histórias que os mais velhos contavam no fim de tarde, antes de dormir, aquela que instiga a curiosidade, a fantasia, né? E ele sempre teve essa coisa do realista fantástico, aquele que misturava a verdade dos fatos com a fantasia. E talvez por isso ele era um grande escritor para as crianças, porque fazia isso muito bem. E sem dúvida nenhuma, ele é uma página, um capítulo inteiro da nossa literatura, e deste capítulo, aquilo que fez dele também esse grande homem é a obra infantil. Então ele sempre vai ser lembrado como o escritor das crianças, né? O patrono da literatura infantil. Você falou da magia, e a magia do sítio também me acompanhou na infância, né? Ele cresceu ali esperando chegar, e como que funcionava aquele sítio, e a gente voltar a Taubaté nas dependências ali do sítio, nos espaços, e observar aquilo com a memória, né? Com uma certa nostalgia, porque foi bom ter assistido, ter gastado meu tempo, ter passado meu tempo, porque daí eu tenho isso muito forte, não só ali da questão dos personagens do sítio, mas por passar isso com os meus irmãos, né? Como no episódio anterior que a gente falou do Amácio Mazzaropi, assistíamos vídeos do Mazzaropi juntos, e o sítio do Pica-Pau Amarelo também assistíamos juntos. Voltou lá no sítio Pica-Pau Amarelo quando era em Taubaté? Já foi lá? Fui no sítio, e acho assim que Taubaté tem duas marcas muito importantes. Você falou da questão do próprio sítio, né? Deveríamos aproveitar melhor, deveríamos dar mais valor para isso, porque ali nós temos o reino encantado das crianças, né? Cadê o reino das águas claras, a cuca, o saci? Então, aproveitar melhor isso, da mesma forma que o caso do Mazzaropi com o cinema. Então, assim, Taubaté tem duas grandes preciosidades, que são de Taubaté, mas também são do Brasil. Então o Brasil deveria olhar com mais carinho também para essa região, porque faz parte da nossa memória. Tanto Lobato, no sentido dos livros, ele que acaba também influenciando o Mazzaropi, não tem como, porque aonde eu vou buscar fontes para entender esse Jeca? É com Lobato, é com Cornélio Pires, é com o de Cachoeira Paulista, que escreveu Leréias, que tem o Valdomiro da Silveira. Então, assim, são esses grandes escritores que serviram de base para o Mazzaropi. E, ao mesmo tempo, Lobato vai fazer parte aí da alfabetização, do crescimento de muitas crianças, e o Mazzaropi vai entrar na vida dos brasileiros, trazendo aí a realidade do Brasil nas telas do cinema. Então, são dois grandes ícones que estão ali no mesmo espaço, em tempos um pouco distintos, mas fazendo um belíssimo trabalho pela cultura nacional. Valorizando aí os personagens, né? Que a gente já tem tudo pronto, né? É só valorizar e beber dessa fonte. Dessa forma a gente encerra o assunto, e eu fico aí deixando um convite para você de casa que leia Lobato, e aí eu vou trocar, inverter, com os olhos abertos e com o coração crítico, não com os olhos críticos e com o coração aberto, tá bom? Com o coração aberto para entender o que ele quis dizer no tempo dele e o que ele deixou pra gente. Até a próxima.